Hoje, com muito prazer, pela primeira vez no meu canal, nós temos uma entrevista com dois grandes pesquisadores ao mesmo tempo, né? Aqui do Brasil, o professor Francisco Luna, professor aposentado da FEA, da Faculdade de Economia e Administração da USP, e lá dos Estados Unidos, o professor Herbert Klein, professor emérito na Universidade de Colômbia, ele está falando da Califórnia. E o professor Klein, quando eu fui estudante de História na graduação, li inclusive muita coisa sobre a Bolívia, porque eu trabalhava com História da América Latina e gostava muito e consultei sempre os livros do professor Klein. Com muita honra, eu recebo tanto o professor Klein como o professor Francisco Luna. E nós vamos conversar hoje sobre esse belíssimo trabalho, Alimentando o Mundo, o surgimento da moderna economia agrícola no Brasil, recém-publicado pela Imprensa Oficial, FGV, e que tem um volume de dados que, sinceramente, eu nunca vi em trabalhos desse tipo. Quer dizer, o levantamento, assim, realmente belíssimo. E a primeira questão que eu faço, vocês podem responder da forma como acharem mais conveniente, é uma questão que vocês colocam logo no início do livro. Eu até anotei aqui, o Brasil está entre os 5 maiores produtores mundiais de 36 gêneros agrícolas e lidera a exportação de vários deles, como carne, soja, etc. Como é que o Brasil conseguiu sair de uma economia que tinha sérios problemas de abastecimento dos centros urbanos? Havia movimentos no final dos anos 1950, início dos anos 1960, contra a carestia, porque faltava arroz, faltava feijão, faltava açúcar. Como é que nós, em tão curto espaço de tempo, o Brasil deu esse salto histórico? Bom, eu posso dar que no fundo é o objetivo do livro, né? Quer dizer, o objetivo do livro é exatamente contar essa história, esse processo. Nós temos que voltar para os anos 50 e 60, né? Quer dizer, na verdade, é nesse período que a questão da agricultura se coloca. Nesse período, a discussão nos anos 50, você sabe muito bem, a discussão era se acreditava que, de fato, a agricultura era um fator limitador do crescimento da economia, do desenvolvimento, não se falava crescimento, se falava de desenvolvimento do país, e se imaginava que, na verdade, o processo poderia ser uma reforma agrária que, na verdade, tivesse não só o objetivo de distribuir renda ou distribuir a produção, mas principalmente criar um mercado consumidor mais amplo e que pudesse, na verdade, desenvolver esse processo. Aliás, é muito interessante que nessa fase as várias visões, tanto a visão mais radical da Revolução Brasileira, como as visões de esquerda, mas não vinculadas à questão da Revolução, os dois pregavam da mesma forma a questão da reforma agrária. Na verdade, isso era identificado como um processo, limitava o crescimento do país. Uma boa parte da população estava alocado nessa população na agricultura, com níveis de renda muito baixos, trabalhando naquilo que se chamava, naquela época, o latifúndio improdutivo. Esse era o quadro da agricultura dos anos 60. Quando os militares assumem o poder, eles também identificam a agricultura como um fator limitador do desenvolvimento da economia, mas sobre um ponto de vista diferente. Quer dizer, na verdade, a agricultura deveria ter um papel importante. Na verdade, eram 2 papéis que a agricultura devia desempenhar. No processo de substituição de importações, era a agricultura que deveria prover as divisas necessárias para o crescimento, para viabilizar isso. Então, você tinha que estimular, e naquela época, no começo do governo dos anos 60, ainda o café representava 50% das exportações, quer dizer, na verdade, nós éramos ainda quase monoprodutores, uma grande concentração das exportações de café, mas o governo estimulou produtos alternativos. É nesse período que já começam a sair o suco de laranja, tentar industrializar o café solúvel, e entra um pouco da soja. E a agricultura deveria ter um outro papel, que é oferecer produtos a preços baixos, que, na verdade, era a composição importante do custo de vida e influenciava diretamente a questão de salários. Então, esse aqui era um papel fundamental. Foi nesse período, eles tomaram uma série de iniciativas, quer dizer,
que na época foram chamadas, até hoje, basicamente classificadas, de uma modernização conservadora. Eles fazem a modernização da agricultura e, de fato, dão início, dão pontapé inicial na revolução, na modernização, mas sem afetar a estrutura da posse da terra. Aliás, um parêntese na questão da posse da terra. Esse talvez seja um dos indicadores mais estáveis da economia brasileira, da sociedade brasileira. Se nós olhamos o índice de Gini, que mede a concentração da terra, ela vem com o mesmo índice desde os anos 20, quando nós temos os primeiros números de indicadores de índice de Gini, até os anos atuais, praticamente o índice de Gini é praticamente igual. Mudou a economia, modernizou a economia, houve processos de assentamento, são quase 1 milhão de assentamentos que foram feitos, tudo isso, mas a questão da distribuição. Mudou o tamanho, mudou a composição, mudou a estrutura, mas a questão da distribuição ou da concentração da terra ficou praticamente estável ao longo de todo esse período. Bom, o governo federal, o governo militar nesse período, ele deu início a uma série de fatores que foram muito importantes. Primeiro, ele criou instrumentos que naquela época eram modernos do ponto de vista de apoio da agricultura. Uma política de preços mínimos, uma política de crédito rural abundante e uma política de estoques reguladores. Esse era o trio dos instrumentos de política agrícola. E, paralelamente, criou a Embrapa. A Embrapa é fundamental para entender qualquer dessas questões de processo. Paralelamente, criou a Embrapa. É interessante que, quando nós vemos a agricultura, a gente precisa entender um pouco. Nesse momento, a agricultura passa a ser. Nós estamos num processo de aceleração industrial, período militar. Então, na verdade, a agricultura passa a ser, por um lado, um instrumento de fornecimento de matérias-primas, como algodão, por exemplo, outras matérias-primas, mas ele é também um grande consumidor de produtos industriais. Produtos químicos, surge aqui já uma petroquímica, produtos mecânicos, a indústria de tratores aparece nessa época. Então, ela é consumidora e ela é, na verdade, ofertante de produtos. Do ponto de vista do mercado interno, também tem esse duplo papel. Mas como, na verdade, toda a economia brasileira é protegida, a única forma de viabilizar economicamente essa agricultura, que ela tem que consumir produtos industriais caros, é fazer a compensação pelo subsídio. Então, na verdade, o crédito rural subsidiado é uma compensação à agricultura que tem que ser onerada por viver num mundo fechado. Ela está protegida, não tem importações, ela está protegida no seu mercado, mas ela tem que comprar também produtos caros, e a forma de poder viabilizar, mesmo com compra de insumos caros, e abastecer produtos baratos no mercado consumidor, para a população de baixa renda, para a população em geral, o assalariado, né? É basicamente dar subsídios no crédito. E essa vai ser a política. Se faz muito, nesse período também cresce, o governo interfere em todos os processos da agricultura, teve IA, você tem na área de cana, todos os instrumentos, todas as etapas do processo de produção, comercialização, são todos regulados, o IBC é a mesma coisa, todo o mercado de trigo é regulado, quanto produz, como produz, quanto compra, o subsídio é imenso. E naquela época, quer dizer, embora nós fôssemos naquele período uma produtividade muito baixa, o Brasil quase atende a 80% ou 90% do consumo doméstico de trigo. E o trigo é sempre mantido muito barato, porque ele é um item essencial da composição Cesta básica. Da cesta básica. A Embrapa é criada nesse período, e ali acho que a genialidade da criação da Embrapa é a forma como ela é criada. Aliás, tem uma figura muito importante nessa criação da Embrapa, que é o professor José Pastore. Ele lidera um grupo que é formado para analisar como é que nós estamos nesse período em termos de pesquisa agrícola. O que nós temos de ativos, qual é a estrutura, e se pensa, não se tem certeza ainda se tem que criar uma estrutura nova ou não, e acaba sendo a ideia de criar uma estrutura como a Embrapa, cujo
o foco essencial é a mão de obra. Eles vão fazer um grande treinamento, talvez seja naquele período o centro que tem mais doutores, PhDs dentro do Brasil, manda uma série de pessoas para o exterior, chegam a ter 1000 PhDs, doutores, PhDs dentro da Embrapa. E eles criam a Embrapa de uma forma que, conhecendo a universidade, eles criam exatamente o oposto do que é a universidade. O conceito da universidade não é a nossa universidade, o conceito de universidade em geral. É que o conhecimento da universidade, você tem a química, a física, a biologia animal, a biologia humana, a biologia... Quer dizer, você tem departamentos mais ou menos estanques de conhecimento. Eles criam a Embrapa completamente diferente. Eles criam a unidade milho. E dentro da unidade milho, a unidade soja, a unidade carne, a unidade algodão, cada uma dessas unidades, estabelecidas na região mais adequada, eles vão estabelecer uma multiplicidade de profissionais, que vai envolver todas as áreas, inclusive, que é uma coisa inovadora, gente de comunicação, porque não adianta ter pesquisa, resultados, se não tiver, na verdade, a utilização disso. E, desde o início, por exemplo, economistas. É fundamental para eles essa questão de ver a viabilidade econômica daquilo que eles estão produzindo. Não adianta fazer pesquisa, é uma pesquisa aplicada, é uma pesquisa com um objetivo muito direto, e eles vão fazer a revolução do Cerrado. Quer dizer, a Embrapa será responsável pela revolução do Cerrado. Eu me lembro, por exemplo, nessa época, eu trabalhei em 85 no governo federal, e nessa época o Cerrado se plantava a primeira safra você desmatava, fazia a primeiro plantio acho que era arroz, dava mais uma ou duas safras, você abandonava aquela terra para ela salgava e você ia para outra terra. Quer dizer, não tinha nenhuma capacidade de utilização daquela terra. A Embrapa foi fundamental. A agricultura, ela vai se desenvolvendo, mas ela vai com baixa produtividade e muito dependente do governo. Quando chega os anos 80 e a quebra do Estado brasileiro, ela sofre os efeitos, tanto quanto a indústria, ela sofre os efeitos daquela crise, acaba o recurso subsidiado, acaba o crédito, acaba principalmente o subsídio, quer dizer, deixa de haver dinheiro público para a agricultura, ou reduz muito o dinheiro público para a agricultura, mas ela, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, quando começa o governo Collor, no começo dos anos 90, e a abertura da economia, ela acaba tendo, se por um lado ela tem os efeitos da crise, por outro lado ela tem a abertura que para ela é muito benéfica. Quando se você pegar, por exemplo, a história americana, quem é liberal é o sul agrícola, lá na história americana. Quem é protecionista? O norte. Então, aqui, na verdade, a indústria é protecionista e a agricultura é liberal. Ela quer, na verdade, liberalismo para fazer isso. O liberalismo significa que ela deixa de ter amarras, ela pode ir ao mercado, ela pode comprar agora não mais da indústria local, ela pode comprar no mercado internacional, reduz muito o custo de produção dela. Então, a redução do custo de produção dela compensa a questão do fim dos subsídios. E ela, o que é revolucionário é esse momento dos anos 90, começo dos anos 90 praticamente, que ela, na verdade, ela consegue fazer essa mudança e se integrar nas principais cadeias de produção. Quer dizer, ao invés da indústria, que ela se fecha, e ela se torna ainda, com a crise, ela volta ao protecionismo, aquela abertura dos anos 90, quando a gente vai vendo depois, ao longo dos anos, a abertura dos anos 90, nós vamos vendo as crises todas depois dos anos 90, e ela vai tentando se fechar. Vai criando cota no Mercosul, ela vai criando uma série de fechamentos, de proteções. A agricultura não. Ela se integra, ela produz absolutamente integrada no mercado internacional. O agricultor brasileiro ele não sabe quanto é o preço da soja aqui na Bolsa, ele sabe quanto é de Nova York. Ela fecha o câmbio lá fora, ela opera no mercado de futuros, ela opera absolutamente integrada com o mundo internacional. Essa agricultura que nós vemos hoje, que a gente chama de agricultura moderna, e que é absolutamente competitiva.
Por que ela hoje tem um papel importante em dezenas de produtos? Porque ela é absolutamente competitiva do ponto de vista da produtividade. Veja, se o Brasil, uma das características do Brasil dos últimos 20 anos foi a sobrevalorização do real, o que afeta as exportações. Apesar disso, ela exportava. Por quê? Porque ela tinha muita produtividade. Quando vem câmbio, como veio agora, o ganho da agricultura, dessa agricultura moderna, é excepcional. Porque se nós estivéssemos num mercado, num país intervencionista, nós teríamos um confisco cambial na agricultura. Se fosse Argentina. É tipo a Argentina. Tipo a Argentina. E por que a Argentina fez isso? Porque era altamente produtiva na época. Hoje nós igualamos, mas naquela época ela tinha uma produtividade, alguns produtos, 2 ou 3 vezes maior que o Brasil. Então, na verdade, mesmo confiscada, ela vivia. Mas acabou matando a agricultura argentina. Mas é um pouco o que aconteceu. Então, a agricultura, de fato, ela se transformou. É importante entender que quando nós falamos agricultura, não é agricultura. É um grupo dos agricultores brasileiros. O censo agrícola mostra que nós temos aproximadamente 5 milhões de agricultores. Nós estamos falando de 300, 400, 500 mil agricultores. O resto é miserável. O resto pratica uma agricultura de baixa produtividade, depende de apoio governamental. Na verdade, ele não tem nem capital humano e qualidade de terra, algumas áreas muito pobres, áreas pequenas, e não tem capital humano, muitas vezes, para fazer a transformação. Alguns sim, talvez você tenha, desses 5 milhões, talvez você possa ter 1 milhão, alguma coisa assim, que você pudesse fazer a transformação, mas um grande contingente desse, ele depende do apoio público. E quando nós estamos falando dessa agricultura moderna, sofisticada, integrada no mercado mundial, nós estamos falando de algumas centenas de milhares, 300, 400 mil produtores, muito produtivos. De fato, a agricultura brasileira é muito produtiva. Acho que um pouco desculpe me alongar, mas é um processo longo. Também entrou no mercado justo com a grande explosão de importação de China. É decir, o mercado internacional, justo nesta época, estava mudando e China estava entrando em forma enorme de importação de produtos agrícolas de todo o mundo, dos Estados Unidos e do Brasil. Então, o mercado aumentou, os preços aumentaram, mas mesmo depois que teve uma certa depreciação dos preços, a produtividade continua aumentando e o Brasil continua competitivo lá fora. E esse caso que o Dr. Klein estava lembrando da China, porque você tem um enorme deslocamento populacional da China, né? Campo-cidade, né? Em números absolutos, certamente o maior da história, porque tudo na China é maior, né? Você tem 200 milhões, 250 milhões que se deslocam para as cidades, há uma demanda enorme, né, por alimentos e paralelamente a esse processo que ocorre na China, está havendo uma enorme revolução agrícola no Brasil e de uma forma que não era aquela imaginada, como o Dr. Luna lembrou, dentro da velha ideia ou cepalina ou da ideia revolucionária, né, da revolução primeiro democrática e depois socialista, né? E a ideia cepalina do campo criar as condições para a industrialização das cidades. Foi uma coisa nova. Então, o interessante essas duas coisas que ocorrem paralelo. E ninguém imaginava que na China acabaria a Revolução Cultural morreria, viria a política das 4 modernizações e a China virasse uma potência como é hoje, né? Quer dizer, então são dois momentos de um país, Brasil e da China, que ninguém imaginava essa evolução e no fim acabou sendo algo complementar, né? O Brasil são economias complementares, né, Dr. Klein? Sim, exatamente. Esse foi fundamental. E uma vez tinha esse apoio de grande demanda, a indústria brasileira de agricultura podia fazer uma expansão constante. E não somente de um produto. Começou com soja, passou agora para milho, passou para frango, para todo tipo de produtos animais e outro tipo de atividades. Então, China realmente é agora responsável por uma grande quantidade de exportações brasileiras.
Tinha um trabalho interessante dos anos 80, que é interessante, uma visão, e está citado no livro, que havia uma ideia de que a produtividade era fundamental para desenvolver a agricultura. Mas a única forma da agricultura se tornar moderna e continuar sendo moderna e aumentar a produtividade é ter o mercado externo. Porque se você aumenta muito a produtividade e você tem um mercado fechado, você bate no limite. E tem um determinado momento que, se você aumentar muito a produtividade, quebra todo mundo, porque o preço vai cair. Quer dizer, então, a única coisa que é uma visão interessante dos anos 80, que eles têm uma visão já clara, né? Dos anos 60, 70, não é os anos 80, quando eles estão desenvolvendo essa política. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem que fazer aumento da produtividade, é tentar, na verdade, você ter o mercado externo. E a China foi o fundamental, que é o momento em que, na verdade, explode a produtividade do Brasil, nos anos 90 e 2000. É onde explode a produtividade. Antes ela está crescendo em produção, mas a produtividade não aumenta muito. Quando explode a produtividade, o mercado externo vem acolher aquilo lá, né? São absolutamente complementares. Eu queria destacar, vocês fazem 3 capítulos temáticos, um para o Mato Grosso, outro para São Paulo, outro para o Rio Grande do Sul, né? Para mim, teve algumas surpresas. Por isso que o volume de informações e de análise aqui é tão interessante. Tive muitas descobertas aqui na leitura do livro. Mas, antes de... por exemplo, eu não imaginava que no final na segunda década do século XXI, ainda, São Paulo fosse o principal estado agrícola do Brasil, né? Eu imaginava que isso já tinha ido para o centro-oeste e tal. Mato Grosso é o segundo, como vocês destacam, mas primeiro é São Paulo. Mas antes de falar de São Paulo, o que eu fico sempre, quando eu viajo para o Rio Grande do Sul e leio sobre o Rio Grande do Sul, eu tento entender o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Vocês lembram no livro o seguinte: o primeiro local onde se plantou soja comercialmente foi o Rio Grande do Sul. Vocês destacam. Segundo, mostram que tem uma economia, que lá na República Velha já tinha vamos chamar de cadeias produtivas, não sei se eu estou correto, já desde a época do castilismo, quer dizer, portanto, nós estamos falando dos primeiros anos da República lá no Rio Grande do Sul. Aí vocês analisam, por exemplo, a importância do vinho, do suco, a questão do arroz, que ainda é um grande produtor, falam da presença das cooperativas, mas a economia rio-grandense no conjunto, ela não vai bem. A economia no total, o Estado tem problemas fiscais tenebrosos, tal. Então eu estava querendo, ao fazer a leitura do capítulo sobre o Rio Grande do Sul, eu estava ao mesmo tempo lembrando dos problemas fiscais que o Rio Grande do Sul tem, e não é de hoje, de décadas. E com a questão da agricultura, né? Aí fiquei com a pergunta, vocês falam até do MST em certo momento, houve um momento que as famílias não tinham mais condições de permanecer no Rio Grande do Sul, né? Houve uma divisão de propriedade que era inviável, o que antigamente a gente falava minifúndio, na velha linguagem, né? Aí esse deslocamento, especialmente para o centro-oeste, onde as terras eram mais baratas, tal. Eu sei que eu vou falar uma coisa que alguns gaúchos não vão gostar. Será que os elementos mais dinâmicos da economia gaúcha não se deslocaram para o centro-oeste e aquele dinamismo acabou diminuindo no Rio Grande do Sul, fazendo com que hoje o Mato Grosso seja o segundo estado agrícola do Brasil? Não, acho que é isso. Pode falar um pouco, Klein, mas é exatamente isso. Sim. Não, obviamente havia migração de os jovens más vinculado con el mercado, más interesado en expansión con su propio capital, llegando el famoso migración gaúcho hasta Mato Grosso fue fundamental. Y varios autores ponen énfasis en la importancia de esta calificación humana, capital humana, llegando, no solamente por apoyo del gobierno, vía caminos, abriendo toda área de Mato Grosso, pero este grupo de gente calificada, con capital, que comenzó a producir en Mato Grosso, y fue una revolución. No sé si fue los que quedaban en Rio Grande do Sul, fica más o menos menos
menos capitalista, menos comercial, pero Rio Grande do Sul ainda, como Paraná e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda são muito produtiva e muito importante. E Rio Grande do Sul foi a origem de todas as grandes fábricas de produtos em agricultura. É decir, várias histórias começam em Rio Grande do Sul e de lá há uma expansão para todo o país. Mas o dinamismo, de fato, por qualquer lugar que você vá lá do Centro-Oeste, você vai ter alguma cidade chamada Gaúchos. Os gaúchos fizeram o Centro-Oeste, né? Quer dizer, então, e aí eles saem do minifúndio, vamos chamar assim, daquela, e vão pensar grande, né? Vão pensar grande, com experiência agrícola, né? Porque é um êxodo interessante, porque não é um êxodo, é um deslocamento que não é um deslocamento como eles, por exemplo, agora, nos últimos anos, você quer pegar o sem terra, o sem teto e transformar num sem terra agrícola. Esses assentamentos não dão certo, porque essas pessoas não têm experiência da agricultura. O que você faz do gaúcho, que é um sujeito que viveu no campo a vida toda e vai para lá, eventualmente como família, ele se desloca como um empreendimento individual ou familiar, e ele vai desenvolver, na verdade, um outro lugar, um outro campo com apoio e tudo, e com muito espírito desbravador, né? Quer dizer, eles, de fato, fazem uma boa parte da expansão para lá, e depois vem paulista também. Os paulistas que estão indo para lá, eles vão atravessando a fronteira, né? Que não é um deslocamento natural. Mas o primeiro movimento dos gaúchos, de fato, é procura de terra. Onde é que está a fronteira agrícola? E são eles que vão para lá. E aí tem um momento aqui, sobre o Mato Grosso ainda, eu estou na página 279, vocês escreveram o seguinte: a agricultura comercial mato-grossense é moderna e totalmente integrada ao mercado mundial. Quer dizer, então, não é um processo clássico da história do Brasil que demorava esse tipo de integração ou nem existia, né? Não, o nascimento, num tempo histórico muito rápido da economia mato-grossense, ela já é moderna, quer dizer, vocês até destacam que o rendimento crescente da maior produtividade não é expansão incessante de terras virgens, não, é um aumento da produtividade e essa integração ao mercado mundial, quer dizer, que também é um fato único, acho que na velocidade histórica como ocorreu no Mato Grosso, né? Porque eles, se você pensar do ponto de vista da agricultura, eles estão, pensando no Brasil, que tem um problema de infraestrutura muito sério, eles estão muito deslocados, tanto do mercado consumidor como do mercado exterior. E eles têm que ser altamente produtivos para chegar até lá. Porque quando você tem as outras agriculturas, a agricultura de Minas, de São Paulo, a agricultura do interior, do litoral, 200, 300 quilômetros, 400 quilômetros, aqui da costa, onde se fez a agricultura tradicional, ela está perto dos centros consumidores. Lá eles não estão. Então, eles vão integrando os processos. É lá que se coloca as primeiras esmagadoras de soja, já sai o produto industrializado, você começa a colocar a produção, você começa a criar uma atividade cujo valor agregado seja o maior possível para diminuir os custos de transporte. E são eles que vão pressionar para ter eficiência na infraestrutura, porque quando a gente pensa, por exemplo, na soja, vamos comparar a soja e o milho. O milho é o cultivo tradicional de qualquer produtor. Os 5 milhões de produtores devem cultivar milho. Pode ter lá um pedacinho. A agricultura da soja é sempre comercial. Não tem o agricultor, quer dizer, ele não planta milho, a soja para uso doméstico, é uso comercial. Então, ela já nasce voltada para o mercado. Ela já nasce voltada para o mercado. Então, se tem uma pequena agricultura por lá, ela desaparece, ela não tem importância. Você tem áreas imensas, é uma área muito fácil de ser mecanizada, é uma área que se adapta à mecanização, é uma área que já nasce assim em grandes extensões, com alta produtividade, e ela já nasce moderna, quer dizer, é uma extensão da agricultura tradicional, mas ela não passa por esse processo. Ela não tem o processo de envelhecimento, de destruição, e como você teve em São Paulo. São Paulo você teve 4 ou 5 ciclos diferentes de agricultura, né? Quer dizer, você tem momentos diferentes. O sujeito plantou café,
a cidade se esvaziou porque foi para a pecuária e hoje está plantando cana-de-açúcar. Pode ser que saiu da cana e agora foi laranja, agora é cana e está na soja, tá certo? Quer dizer, mas esse processo todo lá começou assim, já começou moderno, quer dizer, não teve uma recuperação. Plantava e plantava alto, plantava grande e moderno. Eu queria só fazer uma observação aqui. Vocês já tinham tocado no capítulo sobre a questão agrária, e mesmo agora, numa das respostas, dos cerca de 5 milhões proprietários, são 300 a 400 mil que fazem parte do livro, vamos falar, dessa economia dinâmica moderna. Como é que se coloca, então, a questão da pequena propriedade? Eu vou ler só um trechinho aqui, da página 394, só para quem nos acompanha entender. O Brasil parece estar passando por um desenvolvimento bifurcado. De um lado, um setor avançado cresce rapidamente na produção agrícola, baseado em altas taxas de produtividade. De outro, um setor socialmente negativo parece incapaz de avançar. Esses programas, então, Pronaf, uma série desses programas são citados, inclusive, no livro. A questão da agricultura familiar, que é um discurso que ele é muito mais um discurso político do que econômico, ou seja, falar hoje em pequena propriedade ou em manter criar novos assentamentos é mais uma questão política social do que uma questão econômica? Eu diria que é política, que não vamos dizer que é política só, quer dizer, ele é política social, acho que ela é política social. Vamos falar de política social, não é só uma questão política. Sim. Agora, vamos pensar o seguinte, do ponto de vista econômico também. Se você tivesse um processo que destruía esta agricultura familiar, que de alguma forma existe, isso aqui significaria mais ocupação nas cidades. Então, mantê-la no campo e dar todos os instrumentos possíveis, não só assistencialistas, de alguma forma criar instrumentos de sementes adaptadas, tecnologia adaptada, crédito adaptado, você fazer, na verdade, assistência técnica, tentar, na verdade, este grupo de produtores ou se desenvolverem para serem integrados ao mercado, ou pelo menos ficarem no campo ao invés de se deslocarem para a cidade, é uma questão social e econômica também. Quer dizer, na verdade, as cidades não comportariam mais uma destruição dessa proteção social que tem no campo. Vocês, eu estou lembrando agora, em certo, quando estão falando do Mato Grosso, diz inclusive que os trabalhadores rurais moram nas cidades, né? Yeah. E aí eles se deslocam para trabalhar e no final do dia voltam para a cidade. Quer dizer, não é mais aquela distribuição antiga, clássica, desde o século XVI, né? Que você tinha um morador que passou por diferentes denominações, tal. Não, você então teria que, eu não sei, é uma expressão também do passado, até político, ou sociológico, um proletariado rural, né? Que vende a sua força de trabalho, mora nas cidades, deve ter os sindicatos rurais ou alguma entidade que deve surgir em relação a essa categoria, mas não há mais aquele morador no campo. Então, no caso do Mato Grosso, você tem uma forte economia, fortíssima economia no campo da agropecuária e com inserção mundial, mas os trabalhadores moram na cidade. Quer dizer, não é aquele fenômeno histórico, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo dessa questão da grande produção. Nós estamos agora, semana passada, essa semana, nós estamos discutindo a questão do algodão. E estamos analisando a questão do algodão. O Brasil passou por produziu algodão, teve o ciclo, a etapa do Maranhão, depois você teve o algodão no Nordeste, o algodão de São Paulo, desenvolveu intensamente aqui em São Paulo. O Brasil passou a ser importador de algodão, hoje é o segundo maior exportador de algodão no mundo. Mas é interessante, eu estava vendo uma estrutura de custos feita pela Embrapa. Ontem, eu estava discutindo com o Klein. Quando você olha a estrutura de custos, até 2015, cerca de 7% do custo direto de produção era composto por mão de obra. Eles conseguiram colocar uma semente nova que faz um processo
mudou a tecnologia. Agora, nas últimas contas de 2019, o custo da mão de obra é zero. Que mão de obra existe? Você tem. Como é que você produz algodão? Até produziu, antes da indústria, do processamento, do descarroçamento, o que você faz? Você tem insumos, você vai ter que ter a máquina, então tem um sujeito que você aluga, que é o cara da máquina, ele está lá, ele custa 7%, alguma coisa assim. Depois você tem inseticida, você tem a semente e você tem o adubo. Isso, além disso, você tinha a mão de obra, que provavelmente você capinava, fazia. Hoje a mão de obra, fora do sujeito que vai operar o trator, é zero. Essa é a agricultura moderna. Que, aliás, quando a gente vai para a Europa, ou vai nos campos americanos, você não vê ninguém. Você não vê ninguém. Você anda horas, você não vê uma pessoa no campo. Como não vê uma pessoa, não vê uma pessoa. E aqui está acontecendo a mesma coisa. A pessoa não mora no campo, ele está, na verdade, na cidade, e ele não precisa. E o sujeito vem, ele não tem, muitas vezes, ele nem tem trator, ele aluga por um determinado período, vai lá o sujeito, o maquinista, vai lá, limpa, faz o que tem que fazer e vai embora. E está lá, quer dizer, não tem mais mão de obra. A agricultura moderna usa muito pouca mão de obra no processo produtivo. Depois ele vai usar no processo, porque ele, na verdade, a indústria... Só para ter uma ideia, nós citamos isso no livro, o PIB agrícola deve girar em torno de 8% a 9%, alguma coisa dessa ordem, não é mais que isso. O que eles chamam de PIB do agronegócio, que é calculado, que não é coisa de IBGE, mas é um cálculo aceitável, é em torno de 23%. O que é de 9 para 23? Serviços. Então, na verdade, hoje, a agricultura você tem uma produção que envolve serviços de indústria, quer dizer, você transporta, leva para lá, tem a máquina, que é um cara que se aluga, você tem, na verdade, depois o processo, você tem o deslocamento, tem tecnologia. Então, na verdade, você vai agregando valor e a agricultura hoje representaria algo como 20 e poucos % do PIB. Isso, na verdade, é o agronegócio. Este agronegócio, hoje, ele é um motor importante da indústria, uma parte grande da indústria se opera por aqui, de serviços. E toda a infraestrutura, uma boa parte da infraestrutura, você pegar hoje a infraestrutura de ferrovias, porto, isso aqui tudo, caminhões, quer dizer, na verdade, você tem uma safra agrícola. Agora, por exemplo, está havendo uma safra agrícola recorde e já está, na verdade, havendo fila para comprar caminhão. Isso aqui é direto, na veia. Quer dizer, você não consegue, o sujeito não consegue vender um carro, porque ninguém vai estar comprando carro com pandemia, mas está vendendo caminhão e tem fila para produzir para o mercado de caminhão. Então, ele gera uma série de atividades e ele, no campo, ele é muito singelo. Ele não agrega mão de obra, ele não fixa o pessoal lá. Agora, do ponto de vista dessa outra agricultura, a agricultura familiar, é interessante. Existem vários estudos, nós usamos aí, citamos estudos, quer dizer, que mostram o seguinte: essa população que vive na agricultura familiar, ele, na verdade, ele não consegue sustentar a família toda. Então, eventualmente, uma parte da renda deles não vem do próprio campo. Ou, se estiver perto de uma região rica, o sujeito já está trabalhando, mesmo que ele more no campo, o agricultor familiar, ou um filho já está morando na cidade, ou a mulher está sendo caseira num sítio urbano. Então, uma parte da renda desses agricultores familiares, uma parte importante da renda, não vem da renda agrícola. Ou ela vem de apoio governamental de alguma coisa, ou algum tipo de apoio federal, ou ele vem de outras funções que ele desempenha do ponto de vista familiar. A família já não se sustenta mais da agricultura. Então, é interessante que tem um estudo que nós citamos aí, que ele acaba dizendo o seguinte, que, no fundo, a capacidade de sair dessa situação mais pobre do agricultor familiar, do pequeno produtor, é um pouco o entorno. O entorno acaba influenciando. Se, na verdade, o entorno se enriquece, se desenvolve, acaba tendo opções de serviços
não dele como agricultor, mas outros serviços, ele de alguma forma vai saindo daquela situação que ele provavelmente está lá em algumas gerações. Ele consegue se deslocar na medida que a atividade econômica se desenvolve no entorno. Então, ele vai se agregando como um outro trabalhador em outras funções que não da agricultura dele. Pode até ser na agricultura, serviço, pode carregar caminhão, pode fazer alguma coisa. Mas isso aqui é que vai fazendo com que ele vai incorporando gradativamente essa população mais pobre do campo. É um outro mundo, né? Porque é um outro mundo. É um outro mundo, porque eu estava lendo o livro de vocês e pensando assim, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nos anos 1970, na década de 70, tinha os boias frias, que era um fenômeno, né, muito marcado aqui, especialmente da área da cana-de-açúcar. Teve vários livros, trabalhos, polêmica sobre a questão dos boias frias. Acabou, não existe mais boia fria, desapareceu. Então, o que é interessante, como vocês estão lembrando, é que o estado de São Paulo ele passou por várias etapas históricas. O Centro-Oeste, não. Ele saiu de uma situação totalmente descolado do que representava a economia brasileira, ele sempre esteve muito longe do Brasil. A gente lembrava do Mato Grosso por causa da Guerra do Paraguai, coisas assim, muito fora, né, de questões da retirada da Laguna, do Visconde de Toné, tal, era como se fosse outro mundo. Aí, quando o Mato Grosso se apresenta para o Brasil, se apresenta dando um salto lá na frente. Quer dizer, ele não passou por aquelas etapas históricas que em São Paulo, por exemplo, a agricultura passou. Então, o que chama atenção é esse efeito revolucionário em tão curto espaço de tempo e essa integração ao mercado mundial, né? E esse ponto que é uma revolução, porque quando a gente fala em indústria, a mão de obra faz parte, tem uma parte grande dos custos da produção. E no exemplo agora que vocês estavam dando, era que não. Muitas vezes ela representa 1%, 2%, 3%. Quer dizer, então é um outro mundo e que a gente tem dificuldade de entender, né? Porque nós vemos de uma forma de compreensão do mundo e aí, ao não conseguir entender, tem a desqualificação desse mundo novo, tão dinâmico, tão avançado. E a forma de desqualificação mais comum que eu vejo aqui, eu gostaria de colocar isso a vocês, é o seguinte: quando é para falar bem, é agronegócio. Quando é para falar mal, é ruralista. É o mesmo indivíduo que, quando você quer elogiar, é do agronegócio. Quando você quer criticar, é ruralista. E aí impõe a ele, a esses 300, 500 mil, 400 mil aproximadamente, o ônus, por exemplo, da questão das queimadas na Amazônia. Como é que fica essa questão dessa economia super avançada, super revolucionária tecnologicamente, créditos, integração no mercado internacional e a questão da sustentabilidade? Aí você pode pensar um pouco o seguinte, são duas coisas. Você pode pensar o setor como setor e o agricultor como indivíduo. Certo? Você pode dizer basicamente o seguinte: o setor industrial não é escravista, mas você pode encontrar um produtor industrial que pratica o trabalho escravo. Tá certo? Só para o trabalho escravo, não o escravista do passado, o trabalho escravo. Então, você tem um problema da categoria. Este grupo, do ponto de vista conceitual, vamos pensar num tipo ideal. O agricultor típico moderno, que faz parte desse grupo de 300 mil agricultores, para ele não precisa, para o seu desenvolvimento, para a sua sustentação, ele não precisa desmatar a floresta. Se indivíduos desse grupo fazem isso, fazem como uma questão privada. É o sujeito que, na verdade, desqualificado em qualquer tipo de categoria. Mas a entidade, como classe, hoje, eu tenho a impressão que, para eles, é perverso. É perverso, na verdade, o que eles querem. Nos últimos 10 anos, o que esta agricultura moderna brasileira quer na verdade, uma boa imagem internacional. E o desmatamento, ele é destrutivo. Numa competição internacional, o desmatamento que ocorre, não é que não está ocorrendo, eu não estou desmentindo o desmatamento, mas o desmatamento ele joga contra os interesses desse agronegócio brasileiro no mundo exterior. Ele joga contra. Então, um agricultor moderno, um agricultor consciente, ele não... Aliás, teve essa semana uma entrevista de um grande produtor e ele dizia exatamente o seguinte, que a partir de agora
ele usava o termo, acho que limpar terreno, não fala desmatamento, mas o grupo dele não vai, na verdade, desmatar nada mais a partir de 2020, ele não vai desmatar, mesmo áreas que ele tenha próprias, não é na Amazônia, em qualquer lugar, ele vai parar de desmatar. Então, e o que é importante é que, quando a gente vê a alta produtividade do Brasil, por exemplo, a soja, a produtividade da soja é muito homogênea. Então, para que cada agricultor aumente sua produtividade, ele vai precisar que hajam processos inovadores que aumentem na ponta. Todos vão se deslocar ao mesmo tempo. Já está quase no limite da produtividade. A agricultura moderna de soja. Quando você vai para um produto como milho, e o Brasil hoje o Brasil hoje é o segundo maior exportador de milho, o segundo maior exportador mundial de milho. Então, mas quando você vai para o milho, como o milho ele é produzido, você tem a produtividade do milho é a escala inteira. Você tem gente produzindo. Eu me lembro nos anos 80, quando eu estive no governo federal, a produtividade do milho era 1 tonelada por hectare. Hoje é 7, 8, sei lá, multiplicou por 6 ou 7. E você vai ter gente hoje produzindo talvez menos que 1 tonelada, que era a média. Você vai ter 2, 3, 4. Então, a produtividade, você pode aumentar muito a produção do Brasil simplesmente deslocando os produtores menos produtivos. Menos produtivo não precisa ser da familiar, já comercial, para produtividades maiores. Então, o Brasil, vários estudos têm demonstrado que o Brasil pode continuar sendo um dos grandes fornecedores mundiais da expansão da demanda nos próximos 10 ou 20 anos, sem desmatar. Simplesmente por aumento de produtividade. Então, o desmatamento é contra. O Klein, até na entrevista que ele fez lá na Folha, o desmatamento é contra, joga contra, não sei como foi a frase, o agronegócio, tá certo? Quer falar alguma coisa, Klein? Não, simplesmente esta e a outra coisa que devemos falar é a política brasileira em relação à China e a questão agrária. E esta é uma questão fundamental agora. Então, nós sabemos que vai passar com este governo que não aceita a realidade do comércio internacional e está fazendo coisas anti-agrícola e anti-comercial em sua política internacional. Este é difícil de entender. Antes, eu queria perguntar para o senhor uma questão da China, mas antes eu estava pensando aqui, o senhor conhece muito a América Latina, tranquilamente, sabe de tudo, orientou tantos trabalhos. Nesse livro, isso daqui, vocês fazem uma análise histórica, pegam uma cultura, fazem análise histórica e mostra todo o processo de revolução das últimas décadas, tal, né? O algodão, milho, a soja, que é algo mais recente, claro, né? Café e por aí vai. Aí, e isso daqui é o presente e é o futuro do mundo, tá? O Brasil como grande celeiro do mundo, tudo isso que nós sabemos, essa relação pesquisa, crédito, etc. Como é que na América Latina, países em que, como o México, a reforma agrária foi tão importante, especialmente no sexênio Lázaro Cárdenas, 1934, 1940, na Constituição, a propriedade herridal, são coisas que são totalmente, que depois houve até recente algumas alterações constitucionais. O herrido, só lembrar para quem nos acompanha, você tem o usufruto, mas não a propriedade, que a propriedade é do Estado, né? Como é que a América Latina, eu não estou falando da Argentina, porque a Argentina é outro mundo, né? A economia da Argentina, mas essa parte da América Latina, mesmo quando o senhor trabalhou tanto com a Bolívia, pegamos assim Bolívia, Colômbia, chegamos à América Central e depois um pouco ali nas Antilhas, mas olhando o México, como é que essa economia vai responder a esse novo mundo que está presente aqui no Brasil e em outros locais, mas no Brasil, que é uma agricultura tropical, tem essas particularidades, né? Como é que vai responder a América Latina a isso? Bom, primeiro tem que dar conta que toda a agricultura norte da cidade de México agora é comercial, completamente vinculado com o mercado americano,
e han reorganizado a terra de maneira de criar grandes fazendas para produção americana. Então, este es enorme el mercado de México. Además, Perú, Chile, agora está exportando forma comercial de agricultura de productos de fruta, por ejemplo. Ahora está mandando fruta a toda Europa, Estados Unidos, China. Los chinos compran de Chile gran cantidad de fruta. Entonces, varios países de América Latina están viviendo con el bello sistema agrícola, pero con pedazos modernos de agricultura comercial. Y poco a poco toda América del Sur está entrando en el mercado internacional para productos. Aún Bolivia ahora con quinoa han encontrado un producto natural, orgánica, sin fertilizantes, sin insecticidios, que está ahora un gran producto internacional, además de produciendo soya en Santa Cruz, etc. Entonces, poco a poco, toda América está más o menos entrando en esta onda de producción internacional. Primero, todas compañías, varias Cargill y todas las famosas compañías están operando en todos estos países y hay una integración fascinante por toda América Latina ahora en este mercado internacional. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor falou da China, né? Eu queria só... Brasil e Estados Unidos são concorrentes do mercado chinês, né? Exato. Essa política... eu tive até conversando com o ministro conselheiro da Embaixada da China, em Brasília, sobre isso outro dia numa entrevista aqui no meu canal, né? Nós ficamos conversando e nós estamos justamente trocando ideias como são economias complementares, Brasil e China. Não é o caso da relação Brasil e Estados Unidos, que nós somos concorrentes. A política externa brasileira atual é curiosa. Você trata mal o seu maior cliente, o seu melhor cliente, você trata mal. Quando a coisa mais difícil é você conquistar um mercado, né? Perder é fácil. Agora, para conquistar é um trabalho de muito tempo. Como é que o senhor vê essa questão, vendo essa revolução que está aqui no livro, essa revolução do agronegócio brasileiro, com a política externa brasileira e os interesses econômicos do Brasil, desse setor tão revolucionário que é retratado no livro, na China. Como é que o senhor analisa isso aí? O senhor acha que isso é ruim para o Brasil? Poderemos ter retaliação? O que pode acontecer? Eventualmente, se o governo sigue trabalhando nesta área com atitudes tan anti-chinês, y ante Medio Oriente, ante otro mercado absolutamente fundamental por frango y todo este tipo de política internacional es absolutamente, es como Brexit para los ingleses y política anti-chinés y pro-americano por un gran país que tiene que competir con los Estados Unidos en todas áreas. Entonces, si ellos adaptan políticas americanas que no tienen sentido para Brasil, va a causar problemas. Eventualmente, otros países van a entrar. Por un momento, Brasil tiene un mercado medio protegido en China. Es decir, 30% de productos agrícolas importados en China ven de Brasil. Pero quién sabe que África podría producir el mismo tipo de cosas como Brasil eventualmente, si la política brasileña está en esta misma posición en 10 años más, quién sabe qué va a pasar. E lembrar que a Argentina, o maior parceiro da Argentina hoje é a China, não é mais o Brasil, né? Exato. Todos os países da América do Sul, quase todos. Bolívia, Peru, Chile. Chile tem um acordo de livre comércio com China. Veja, o mundo muda. Feito por um governo bem conservador também. Sim. Quem diria isso? Tem ainda uma questão sobre a revolução da agricultura brasileira ser uma agricultura tropical, né?
Porque Exato. eu queria só, por favor, se vocês pudessem falar, não sei se o Luna poderia falar sobre isso, porque uma coisa é uma agricultura temperada, tá? E outra coisa é uma agricultura tropical, que você precisa ter, e o seu destaque foi importante, é da Embrapa, né? E junto com, aqui em São Paulo, você tem o Instituto Agronômico de Campinas, né? A importância das escolas agrícolas, como a Escola Superior Luiz de Queiroz, assim como em Minas Gerais, Viçosa, que tem uma importância enorme, né? Nesse processo da revolução que está ocorrendo, né? Nos anos 60, quando foi criada a Embrapa, o Brasil já tinha um nível de conhecimento grande. O Agronômico de Campinas é um centro importante, essas escolas agrícolas também. E a Embrapa foi quem revolucionou, porque esses centros tinham produtos muito específicos, desenvolveram muita coisa, o café, eram produtos muito adaptados ainda para a nossa região aqui do café, esses produtos. A Embrapa foi quem, na verdade, revolucionou a tecnologia do mundo tropical, da agricultura tropical. E hoje ela é referência mundial. Quer dizer, não tem... hoje ele é o centro mais importante de agricultura tropical em todo o mundo. Quer dizer, o Brasil é referência mundial nessa questão de Perfeito. Eu acho que, não sei se vocês teriam mais alguma questão a colocar, mas tem um ponto aqui que eu até anotei, da contradição indústria-agronegócio, a sua referência ao governo Collor, né? E eu acho que isso é interessante, porque eu estudei o governo Collor, escrevi um livro de história política do governo Collor, e tentei entrar um pouco pela economia, entender o plano Collor, né? Teoricamente e tal, porque antes de eu fazer história eu fiz economia, ainda bem para o Brasil que eu não acabei o curso de economia, aí fiquei só com a história, mas conversei muito com o Antônio Candiro, Ibrahim Eres, com o Eduardo Teixeira, e fui conversando com todos, que foram muito gentis para me explicar os fundamentos teóricos lá do plano Collor. Mas uma das questões que se colocou à época foi que essa abertura levou ao prejuízo de certos setores industriais brasileiros, a abertura do governo Collor. E a questão que você destacou foi justamente, ocorreu o oposto no agronegócio, porque, de um lado, a importação de, presumo, eu não sei se eu estou errado, de máquinas e equipamentos também estrangeiros, tal, e de toda a parte de fertilizantes, etc., e a possibilidade de colocação dessa, combinando no tempo com o processo de conquista do Oeste, né, que se intensifica nesse período. Quer dizer, e a partir de então, há um enorme crescimento do agronegócio e um processo de decadência da indústria. Acho que a indústria representa hoje do PIB, não sei, 10%, muito pouco, né? Muito pouco. Como é que é isso? A indústria tem uma primeira destruição. É interessante que o processo na indústria foi muito, muito violento. Você abre de uma forma muito violenta e a indústria ela não está preparada para atender aquilo. Então, você tem um momento de quebra de grandes processos. Na verdade, nós éramos quase que autárquicos, né? Nós produzíamos tudo, né? Quer dizer, o sujeito produzia o carro, o parafusinho lá era produzido aqui dentro, tudo. Quer dizer, tudo nós éramos uma economia fechada. Quando ele abre, a indústria tem um processo de quebra de vários desses processos, tem um aumento de produtividade imediata, tem um primeiro momento de produtividade, porque você vai buscar no mercado exterior aquilo que é mais produtivo do que você usar aqui dentro. Mas ela não se sustenta, quer dizer, você não tem... No fundo, você não teve uma Embrapa para a indústria. E, além disso, os processos industriais, eles foram dentro da lógica das grandes... O mercado industrial brasileiro ficou na mão das multinacionais. E eles, na verdade, adaptaram os processos produtivos àquilo que era mais importante para eles, e não desenvolvendo tecnologia ou produtividade aqui dentro. E nós, de fato, deixamos de investir na indústria. A indústria, como não era muito produtiva, ela também foi muito afetada pela valorização do câmbio. Se a agricultura teve o canal da valorização, da produtividade, e uma valorização de preço pela China, tudo isso, o minério, as commodities em geral, a indústria não teve isso. Então, a indústria pagou um preço grande pela abertura abrupta e depois pela valorização do câmbio. A indústria pagou um preço alto.
E também por falta de lideranças industriais, viu? Porque a Total. estrutura sindical, sindicato, federação e confederação, essa estrutura piramidal, você tem dirigente de federação das indústrias que não tem indústria. Quer dizer, como você pode representar o setor se você não tem indústria? Olha, a maior parte hoje, uma grande parte deles que não tem, tá certo? Quer dizer, então você não tem essa representação. Você teve, por exemplo, se a gente voltar para os anos 30, 40, a Fiesp foi uma liderança de Sim. fato do processo, não? Uma liderança. Roberto, hoje você não tem isso. Lembrar de Roberto Simons. Roberto Simons, né? Quer dizer, foi uma liderança nacional, de fato, do processo, né? Quer dizer, você tinha um projeto. Quer dizer, o Brasil teve um projeto de industrialização. Errado, certo? Mas teve um processo. Hoje não temos um processo. Qual é o projeto? Qual é a proposta? Se você vai nos debates dos industriais, é melhorar o câmbio. O câmbio é importante, mas não tem outra coisa. É como se, na verdade, não tivesse outra responsabilidade que não o câmbio. E você vê a produtividade por trabalhador está caindo no Brasil. A produtividade do trabalho, ou seja, não tem investimento. Não é que a produtividade da mão de obra é máquina alocada. Não é capacidade de operar a máquina, é máquina alocada. Se você não põe investimento, não põe máquina, a produtividade do trabalho não cresce. Cresce no mundo 3, 4, 5%, e aqui está estável há 10 anos, 15 anos. Então, nós não está estagnada, nós estamos andando para trás. Não, é verdade. O empresário tem a questão do câmbio, o empresário industrial e busca de renúncia fiscal, subsídios. Né? Renúncia fiscal, subsídio. Brasil. E aí começa, se você olhar hoje, está cheio de subsídio de novo, está cheio de restrições para importação, tá certo? É cheio de tarifa. Você pega o Mercosul era para ser um mercado aberto, hoje está cheio de restrições de toda a ordem, tá certo? Então, na verdade, nós estamos reconstruindo de outra forma uma série de outras políticas, que ficou mais acelerada com o período da Dilma, né? Quer dizer, ali foi e ali, na verdade, virou uma indústria dependente. Olha, eu sempre falava que a saga de conquista do Oeste, que é toda uma discussão que está presente no Estado Novo, o Cassiano Ricardo escreveu um livro também falando sobre a conquista do Oeste. Eu falava assim, puxa vida, foi uma saga, é um momento histórico importantíssimo, e eu nunca li nada que tinha me satisfeito. E eu digo para vocês o seguinte, olha, eu li Alimentando o Mundo, Surgimento da Moderna Economia Agrícola no Brasil, e fiquei muito satisfeito. Primeiro pelo volume fabuloso de dados sobre o Brasil inteiro, mas tem essas questões dessa modernidade que está muito presente hoje no Centro-Oeste, e vocês mostram os mapas, e é importante ter mapa, né? Porque eu digo que no Brasil as pessoas não conhecem o Brasil. O ministro da Economia brasileira, se a gente colocar um mapa e pedir para ele identificar as 27 unidades da federação, ele não sabe onde fica, porque ele não conhece o Brasil. É um sujeito fantástico. Eu chamo de Pacheco, que é um personagem do Eça de Queiroz, num conto do Eça de Queiroz, que e lembra um pouco o ministro da Economia, um sujeito que era considerado muito inteligente. 5 páginas seu conto, correspondência de Fradique Mendes. E aí foram ver, o Pacheco não tinha um livro, um artigo, um ensaio, uma lei, não tinha absolutamente nada. Lembra um pouco o ministro da Economia. Mas, e outros que falam sobre o Brasil sem conhecê-lo. Então, acho que realmente o legal do livro, esse volume de informações, essa relação com a história, né, desde lá do século XVI, em vários cultivos, né, e essa questão dessa modernidade, né, que vocês apresentam, e é muito legal. Eu gostei muito de poder trocar ideias com vocês, foi muito bom. E vamos ver numa outra oportunidade, porque tinha tanta coisa para perguntar, eu fiz uma lista aqui, quilométrica aqui, mas numa outra oportunidade para a gente voltar a conversar, porque esse é o setor que puxa a economia brasileira, né? Será um prazer. Foi um prazer para nós. Também. Prazer em revê-lo. Nós tivemos, tradicionalmente, tá certo? Prazer em poder conversar de novo. Sim, parabéns aí pelo teu é importante essa comunicação. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade.